Cavalo em pastagem, vale a pena? Vale a pena você formar pasto para aras? Eu sou o Rodolfo Sirinel, engenheiro agrônomo, especialista em pasto para cavalo e produção de feno. E nós estamos hoje aqui no Aras São Lucas com a Evelyn, né, que é uma das proprietárias do Aras aqui, a veterinária. Isso. Evelyn, hoje nós vamos estar conversando se vale a pena formar pasto para aras. Evelyn, aqui no Aras São Lucas, né, aqui em São Miguel Arcanjo, vocês já trabalham há muito tempo com pastagem e vocês dão uma importância na pastagem. Exatamente. Tá? O que você acha, como que você vê a importância do pasto em aras? Então, para nós, a importância do pasto em aras, primeiramente, é a questão de você trazer o animal mais próximo do que seria a realidade se ele estivesse solto, hoje ele fosse um animal selvagem. Por quê? Eu consigo trabalhar principalmente o temperamento do animal, porque ele foi feito para isso aqui. Ele é para ficar pastando, é para ele caminhar, é para ele estar solto, ele poder se desenvolver, crescer, e principalmente potros que a gente fala. Então, o pasto para mim, ele me proporciona isso primeiramente. Tá, ou seja, o que o cavalo mais quer da vida é isso aqui. Exatamente, ele está em liberdade, ele está podendo caminhar e comer o verde, que é o pasto. E em segundo, a questão nutricional, porque quando eu trabalho um pasto, eu tenho um volumoso de qualidade para o verde, eu consigo proporcionar uma gama de nutrientes melhores para ele. Então, desde a proteína, os minerais, parte de água que a gente sabe que tem no pasto, então isso também vai ajudar na dieta e na nutrição do animal. Então eu consigo aliar nisso tudo, eu consigo ter a parte fisiológica, o animal tendo um comportamento natural dele, e a parte nutricional em que eu consigo dar um suporte muito maior para esse animal. Ou seja, a natureza fez os animais, os equinos, para comer pasto e ver liberdade, que nem isso aqui. Exatamente, Tá? É isso que a gente procura na hora que a gente está deixando o animal solto o mais tempo possível, fazer isso, deixar ele em liberdade, ele viver o que ele foi feito para fazer. Tá, mas a gente vê que é muito comum o animal estar na cocheira. Então, Sim. Por que a cocheira? Qual que é a importância da cocheira? A cocheira, ela se torna importante, que nem nós temos aqui hoje animais que ficam em cocheira. Os animais que estão em cocheira são animais atletas, aonde eles trabalham e eles ficam ali dentro da cocheira depois do trabalho. A gente até deixa solto um tempo para depois recolher. Então ali eu consigo fazer com que ele tenha um ganho de peso um pouco maior, que às vezes a nutrição dele, o trabalho exige um ganho de massa muscular aí, então eu consigo trabalhar melhor, eu consigo separar em animais, por exemplo, garanhões, em que eu não consigo deixar ele solto por conta da convivência, então ele se torna importante ali, e ali a gente consegue trabalhar na questão do feno, ou que nem tem alguns que às vezes eu tenho que cortar, né, o capim, eu dou dentro da baia. Ele vai me ajudar nisso, vai me ajudar na hora de preparar um animal que eu preciso vender para leilão, então que eu preciso fazer a parte de pelo, dar banho, escovação, então ali na baia eu consigo isso. Tá, ou seja, alguns animais, em função do manejo, baia, tá? Eu imagino também que os animais de alto valor aí também, Exatamente, por questão de proteção, né? Proteção, a parte um pouco mais de cuidado, como eu falei, são animais atletas, né? Então são animais que exigem um cuidado maior e que por isso eu acabo tirando ele direto do pasto, né? Eu deixo ele meio período na baia para que eu possa cuidar desse animal. Então ele tá com o pelo bonito, tá brilhando, evitar dele se machucar, que a gente sabe que às vezes acontece mesmo no pasto, eles correrem, se machucarem, ou eles entre eles e se morderem. Então eu consigo evitar esse tipo de coisa para que eu deixe ele dentro da baia. Tá, ou seja, alguns animais na baia e alguns animais de preferência solto. Isso. Tá? E eu imagino que para o animal, isto aqui é melhor de uma baia, nem que seja uma baia de muito luxo, né? Exatamente. Porque às vezes faz muito luxo, luxo é bonito pra gente, o animal... O que ele quer é isso aqui, ele quer, se a gente pudesse deixar, a gente sabe que não é a realidade somente em CT, às vezes até algumas outras propriedades o espaço é menor, então pela quantidade de animais acaba deixando na baia, mas tem muitos que fazem até os piquetes menores, né, como a gente também tem para esses animais atletas, para poder deixar solto, ter essa questão do bem-estar. São piquetes pequenos, que eu consigo deixar todo mundo, mas depois volta para a baia porque eu preciso cuidar daquele, ter esse cuidado melhor, né, maior, por conta dele ser atleta. Tá. Ou seja,
Um aras, você recomenda que tenha animais em baia quando preciso, mas o máximo que possível você recomenda pasto? Sim, quanto maior o tempo no pasto, melhor é o teu animal. Interessante isso aí, tá? Quantas horas mais ou menos de pasto você acha interessante como veterinária? Como veterinária, depende, eu acho que depende muito do tamanho da propriedade e o número de animais. Hoje nós temos aqui, a propriedade é grande, então como você já conhece, você sabe, eu tenho para cá várias categorias e cada das categorias ficam. Os animais de prova, a gente procura rotacionar e deixar pelo menos meio dia solto. Então passa-se de manhã o primeiro trato, comeu, fica até de tarde, solto, final do dia eu pego e tiro. Tá, ou seja, tá, o máximo tempo que for possível pasto. Exatamente. Tá? Pasto é a terapia do cavalo. Exatamente, a melhor terapia. A melhor terapia além da nutrição, né? Exatamente. Ou seja, recomenda pasto em todo o aras. Sim, eu recomendo. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.